Prezados componentes dessa mesa, professor Jorge Luiz Gross, nosso homenageado, exemplo de clínico do Estado do Rio Grande do Sul, senhoras e senhores, colegas. É com muita satisfação que participo da abertura desse segundo Congresso Gaúcho de Clínica Médica e não podia deixar de dizer também da satisfação de estar encontrando amigos que já há algum tempo acompanham a evolução da nossa sociedade. Poderia dizer até que me sinto em casa quando estou junto deles. É preciso também que se faça uma homenagem a essa diretoria da Regional do Rio Grande do Sul pelo excelente trabalho que tem desenvolvido não só no Estado, mas também com repercussões em todo o país. É realmente um exemplo para todas as nossas regionais, que hoje são em número de 17. Nós possuímos 17 regionais e cada uma delas um evento anual, dos quais participam em média 600, 700 pessoas. O tema que me coube abordar com os senhores foi o papel do clínico, a importância do clínico no próximo século. Evidentemente que seria muito fácil para alguns dizer: o clínico no próximo século não existirá. Seríamos mais pessimistas. Outros talvez digam: é difícil prever, nós não sabemos o que poderá acontecer. Isso aconteceu quando nós fundamos a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, em que eminentes professores nos aconselharam a não ir por esse caminho, porque a clínica tinha terminado. O que prevalecia eram as especialidades. E ela foi uma surpresa. Ela foi uma surpresa porque hoje nós contamos com 8 mil sócios, uma revista com 10 mil exemplares, indexada onde é possível ser indexado, em índices médicos. E e nós conseguimos então ter uma surpresa muito grande, porque o clínico passou a ser valorizado novamente. E hoje ele ocupa um lugar já bastante de direito dentro do cenário científico e profissional dentro do nosso Estado. Mas nós só podemos prever o futuro se nós nos reportarmos um pouco ao passado. Eu vou ocupar alguns minutos dos senhores com alguns dados históricos, muito provavelmente do conhecimento de todos. Todos se lembram do papel que o pajé tinha na antiguidade. Com muito pouco conhecimento, ou quase que nenhum, apenas com a vivência do dia a dia, ele era extremamente importante na sua tribo. Ele curava inúmeras pessoas pela sua presença. E hoje nós sabemos que o médico, quando chega, algumas coisas acontecem no doente. Só sua presença faz com que aumente, por exemplo, a endorfina. Isso está mais do que provado. Quando ele toca no paciente, algo de importante também acontece. Essa endorfina aumenta. E por enquanto ele não fez nada de concreto para esse paciente. Então era fácil entender que esse pajé, com seu carisma, ele conseguia ser extremamente importante na sua tribo. Posteriormente, com os filósofos, a evolução do raciocínio científico, nós chegamos então ao que é a base do raciocínio clínico, e que é o raciocínio hipotético dedutivo. O que vem a ser esse raciocínio hipotético dedutivo? O melhor é exemplificar.
Imaginem os senhores, por exemplo, ouvirem um tiro de revólver, por exemplo, né? Todos entenderão que é um tiro de revólver. Após alguns segundos, alguém chora. Entende-se que alguém foi atingido, familiares estão presentes, ouve-se o barulho da ambulância, entende-se que a ambulância veio buscar esse paciente. Pois é, essa integração é a base do nosso raciocínio médico, é a base do nosso raciocínio clínico. E ele permite que nós façamos um diagnóstico clínico baseado na etiopatogenia das doenças e na fisiopatologia, e não na probabilidade e nem na semelhança. Nós não podemos estabelecer um diagnóstico baseado na probabilidade ou na semelhança exclusivamente. O diagnóstico tem que ser embasado no raciocínio hipotético dedutivo, que é a base do nosso raciocínio clínico. Pois bem, então nós passamos por essa fase em que hoje temos uma característica muito importante de atuação, que é essa integração de conhecimentos e que nos leva a uma conclusão diagnóstica. Passamos então da magia, da fase do pajé, uma fase especialmente científica, uma fase crítica em função a um diagnóstico. Mas com tudo isso, um pouco daquela magia não desapareceu. Um médico de sucesso, um médico que tem por objetivo o seu paciente, ele não consegue se libertar desse caráter ainda um pouco místico na sua relação médico-paciente. Mas nessa evolução toda, nós passamos por uma outra fase, que foi a fase em que o clínico, então, ele era o grande médico de família. E é importante separar médico de família de médico da família. O médico de família é uma política de saúde e o médico da família é um clínico, por exemplo, que orienta essa família na procura de outros profissionais, por exemplo, quando há necessidade do atendimento de um paciente. Com o passar do tempo ainda, esse médico foi sendo substituído. Ele foi sendo substituído pelos especialistas. Foram surgindo as especialidades médicas. E a cada instrumento que era descoberto, surgiu uma especialidade médica. E assim foi, com exceção de algumas. Hoje nós contamos com 54 especialidades médicas na Associação Médica Brasileira, em torno de 60 ou 62 no Conselho Federal de Medicina, e o Mercosul, que está centrado no Uruguai, exige 44 especialidades médicas e haverá necessidade de uma recomposição dessas especialidades, porque já existem especialidades que são subespecialidades de outra e que são mais fortes do que a própria especialidade mãe. E essas especialidades cativaram os alunos, porque é muito mais fácil formar um especialista que formar um clínico. Nós levamos 7 anos para formar um clínico e, na realidade, com 3 anos no máximo, nós poderíamos estar formando um especialista. E, ainda mais, o fator econômico que passou a ponderar sobre tudo isso, porque o procedimento ele é muito bem contemplado dentro de uma tabela de honorários médicos, enquanto que a consulta clínica é muito pouco valorizada. O SUS, por exemplo, paga menos que R$3 por uma consulta clínica. Pois bem, essas especialidades foram se multiplicando, foram tornando-se cada vez mais fortes, e nós chegamos então a essa situação em que a tecnologia acompanhando essas especialidades foi progressivamente substituindo o médico, foi progressivamente substituindo o clínico. Não apenas o clínico na sua essência, mas também o especialista de outras áreas. Porque os pacientes passaram a achar que, sem a tecnologia, sem a máquina, o médico não sabe o que o paciente tem, o que ele tem. É muito frequente nós vermos na Escola Paulista de Medicina, após uma discussão de um caso clínico com os alunos, diante de um paciente, prescrevermos apenas uma aspirina para esse paciente, porque concluímos que é apenas uma nevralgia intercostal, por exemplo. E o paciente sai do consultório, joga a receita fora,
e fala para o seu acompanhante: como esse médico sabe o que eu tenho se ele não fez uma ressonância magnética, não fez um ultrassom, não fez uma tomografia? E vai procurar um médico de um hospital mais próximo, desse da onde ele saiu. E assim vai. Vejam, senhores, então, que esse aspecto foi realmente deletério, porque o paciente passou a ser visto aos pedaços, por setores, e não mais de forma integral. E nós não podemos tratar a doença que o homem tem, nós temos que tratar o homem que possui uma doença. São situações bem diferentes. E, consequentemente, a medicina foi se encarecendo. Ela foi se encarecendo progressivamente e um aspecto muito importante surgiu. Houve uma quebra da relação médico-paciente. E medicina sem relação médico-paciente não existe. A máquina mostra o homem por dentro. A tomografia tornou o homem transparente, a ressonância magnética mais ainda. Mas ela não mostra as condições socioculturais desse paciente. Ela não mostra a face desse paciente, o aspecto desse paciente, para nós é importante. Ela não mostra o dinheiro no bolso desse indivíduo, que muitas vezes é o motivo de sua doença, a necessidade financeira pela qual ele passa. De tal forma que, com o passar do tempo, vimos que a máquina não conseguiu substituir o médico completamente. Ela é um complemento do médico, mas ela não substitui de forma alguma o médico. Nessa linha de raciocínio, vejam, senhores, que eu disse a quebra da relação médico-paciente. E aqui é importante também que se diga o papel deletério que a medicina de grupo exerceu nessa quebra da relação médico-paciente. Por que eu digo isso? Porque o indivíduo vai ao médico hoje, não paga a consulta porque tem direito, é um médico não devidamente preparado, na maioria das vezes, ou uma boa porcentagem das vezes, exige uma cura imediata para o dia seguinte, o que é impossível na maioria das vezes, e consequentemente, por não ter pago a consulta, ele vai no médico do vizinho, que o curou no dia seguinte, mas curou porque a doença estava na fase final, já estava curando sozinho provavelmente. E esse outro médico também não resolve o problema, mas solicita todos os exames possíveis, em que provavelmente algum deles ele também não conhece e vai apenas colocando um X na frente desses pedidos. E o paciente sai de lá satisfeito, e os exames vêm, e sem nenhuma conclusão se chega. E não se estabelece a relação médico-paciente. O que vem ser essa relação médico-paciente? É uma relação de confiabilidade, é uma relação de direitos e deveres do doente e do médico. O doente tem seus direitos e tem seus deveres. E o médico também tem seus direitos e seus deveres. Quantas vezes nós não resolvemos o problema de um paciente nosso por telefone, à noite, com segurança? Quantas vezes isso não acontece para todos nós que exercemos a medicina no dia a dia? Porque há uma relação médico-paciente. Nós conhecemos o paciente nos conhece e há uma confiabilidade importante. Quando não há confiabilidade, não há relação médico-paciente. E, realmente, o fato da medicina de grupo propiciar esse número enorme de exames, porque o doente não paga, mas alguém está pagando, né? O doente não pagar a consulta, mas alguém está pagando, tudo isso levou a essa quebra da relação médico-paciente e, concomitantemente, o que é o mais importante, a perda do caráter humanístico da medicina. Quando não há o caráter humanístico da medicina, que é a sua essência, não há medicina. Não é possível existir medicina sem o médico estar imbuído de um senso humanístico muito grande. Mas nessa evolução que eu apresentei aos senhores, em que nós chegamos às várias especialidades médicas, chegamos a uma quebra da relação médico-paciente, chegamos a uma perda do aspecto humanístico da medicina, na grande maioria das vezes. Em 1989,
nós criamos a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Eu me lembro perfeitamente que naquela época o professor Oswaldo Ramos, nosso grande mestre, me disse: meu filho, largue disto, não vai te levar a nada. Nós fundamos uma Sociedade Brasileira de Investigação Científica com indivíduos de altíssimo nível, pesquisadores, e a sociedade tem 100 e poucos sócios e nosso congresso não tem mais de 150 pessoas. Pois bem, eu disse para o professor Oswaldo: eu vou fundar a sociedade e o senhor vai ser o nosso patrono. E eu não consegui, na época, mais do que 5 médicos para fazer a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. A IMB exigia 50. Então, eu precisei levar os alunos da faculdade numa reunião e lá fundaram uma sociedade com 5 ou 6 médicos e mais 40 e poucos alunos, sem CRM, e isso, felizmente, passou pela IMB sem que percebessem que esses alunos não tinham CRM, eram alunos, não tinham CRM na frente do nome. E aí nós criamos essa sociedade. O primeiro congresso que eu tentei fazer em São Paulo, ao procurar a indústria farmacêutica, todos me diziam: mas clínica médica, existe isso? Isso não existe mais, isso é do passado. Bom, qual foi a minha alternativa? Minha alternativa foi para Belém. Fui para Belém e lá eu procurei alguém que tivesse interessado em fazer um congresso, porque em São Paulo era impossível. Lá, por ser um local onde o conhecimento chega mais lentamente, eu achei que lá a gente poderia encontrar apoio suficiente da indústria farmacêutica e viabilizar um congresso. Qual não foi a minha surpresa, e todos estavam presentes, que 800 participantes estavam lá em Belém. E o segundo congresso nós fizemos em São Paulo. Nesse segundo congresso, me lembro perfeitamente que, por uma amizade com um dos propagandistas da época, da Biobras, eu consegui que esse laboratório comprasse um stander desse congresso. Um stand pequenininho atrás de uma coluna. E qual não foi a surpresa desse laboratório, que após o Congresso de Clínica Médica em São Paulo, seu segundo congresso, então, a venda de um hipoglicemento oral produzido por esse laboratório aumentou 100%. E a venda da sua insulina aumentou 100%. E hoje esse laboratório ocupa uma área muito grande no nosso congresso e faz, inclusive, um simpósio satélite de mais alto nível, talvez até comparado a um simpósio de nível internacional, seguramente melhor que muitos internacionais. De tal forma que a sociedade foi uma surpresa. Ela foi uma surpresa. Hoje ela conta com 8 mil sócios, 17 regionais, e por isso que eu digo para os senhores, nós não sabemos exatamente o que acontecerá com o clínico no próximo século, porque a sociedade já foi uma surpresa, e nós poderemos ter uma surpresa também em relação ao clínico para o próximo século. Mas, de qualquer forma, eu vou me arriscar a prever qual será esse clínico do próximo século. Esse clínico, ele terá que se basear, ele terá que manter os paradigmas pelos quais a Sociedade Brasileira de Clínica Médica foi fundada e pelos quais ela luta no dia a dia. Em primeiro lugar, é o resgate da relação médico-paciente. Então, é o clínico do próximo século que não mantiver a relação médico-paciente, ele seguramente não terá sucesso profissional. E seguramente, nesse próximo século, com uma tecnologia extremamente avançada, com uma evolução do conhecimento extremamente rápido, em que o nosso conhecimento a cada 3 anos está se multiplicando, ele realmente irá ser o grande baluarte disso tudo, porque ele fará o que os outros não estarão fazendo, que é o contato humano, que é ver o doente, que é colocar a mão no doente. E quando o médico coloca a mão no doente, algo de extraordinário acontece. Ele se identifica com o paciente. E a gente percebe perfeitamente, o paciente chega com a pressão arterial um pouco mais elevada, após examinarmos, colocarmos a mão no doente, medimos a pressão novamente, a pressão está normal. Essa relação é insubstituível. Não há máquina nenhuma que irá substituir a presença do médico diante do seu paciente. Então, esse médico, esse clínico, terá que manter estas características, porque ele não será substituído pela máquina, por maior que seja o avanço da nossa tecnologia.
ele terá condições de manter uma medicina mais barata, porque ele não está compromissado com os exames subsidiários. O clínico está compromissado com a sua presença, com o seu carisma, com o seu estetoscópio, com o seu aparelho de pressão, com o seu fundoscópio, com o seu martelinho para fazer o exame neurológico e assim por diante. Isso é extremamente importante. E o resultado disso tudo será uma medicina mais barata. Nós conclamamos por uma medicina mais barata. E esse clínico realmente é quem poderá manter essa medicina mais barata. Então será um clínico forte. Será um clínico muito forte, na minha maneira de ver. Ele será um indivíduo que será o integrador da prática médica. Quando muitos especialistas estarão presentes, a sua presença será fundamental para que haja uma integração dessa prática médica, que hoje também está rompida. Nós vemos que quanto mais diferenciado um paciente, mais médicos ele possui. O que é um atalho importante. Por quê? Porque é preciso que nós tenhamos sempre em mente que a saúde do rico vale tanto quanto a saúde do pobre. Então, não é possível que o atendimento para determinados pacientes seja diferente do que para outros. Evidentemente que quem tem condições pode usufruir de um ar-condicionado em um consultório, de um sofá mais confortável, porém, tecnicamente não é possível que haja esta diferença. Então, essa integração da prática médica é muito importante e fundamental. Mas nós vamos nos deparar com um problema. Qual será o limite de atuação desse clínico? Será que alguém de nós já pensou sobre isso? Qual será o limite de atuação de um clínico? Porque todos os nossos doentes cabem em uma certa especialidade médica. Ou ele é diabético, ou ele é hipertenso, ou ele é cardiopata, ou ele é nefropata. Ele vai caber numa especialidade médica. O clínico não é um triador. Ele não pode ser um triador. Então, qual será o limite de atuação desse clínico? Evidentemente que, em primeiro lugar, está a sua competência profissional. Quanto mais competente, mais ele poderá atuar dentro das outras especialidades e tão bem quanto os especialistas e seguramente melhor do que muitos. Mas, de maneira geral, nesse próximo século, seguramente o grande limite de atuação do clínico vai ser o procedimento médico. Então nós fazemos o diagnóstico, por exemplo, de uma insuficiência coronária, tratamos muito bem a insuficiência coronária, mas o cateterismo cardíaco, a coronariografia será feita por um cardiologista, por um hemodinamicista. Então, isso é muito importante. O limite de atuação do clínico será realmente o procedimento. E já é o procedimento. Né? E nós lutamos para que o clínico não seja triador. Porque os especialistas são especialistas em colocarem medo nos clínicos. Nós assistimos um congresso de hipertensão arterial e, seguramente, se o indivíduo não for bem informado, ele sai sabendo menos que quando entrou. Porque cria-se uma panaceia tão grande, exercícios de farmacologia, em última análise, que realmente os indivíduos, os médicos, menos experientes, mais jovens, saem atemorizados de tratar até a hipertensão arterial. Então, eu sempre digo que o especialista é especialista em colocar medo no clínico. E o clínico precisa ter força para saber que ele tem condições de tratar muito bem seu paciente. Ele precisa estar atualizado, ele precisa estudar, ele precisa ter os conhecimentos modernos, saber ler um artigo científico com critério e nunca esquecer que a medicina se aprende nos livros. Essa frase não é minha, essa frase é de um grande professor que nós tivemos, o professor Domingos Elácio, da Escola Paulista de Medicina, talvez o obstetra de mais nome nesse país até hoje, e que ele dizia que medicina, na graduação, e para o médico na vida prática, se aprende nos livros. As revistas servem para uma atualização, para um complemento, mas os tratados ainda são insubstituíveis. De tal forma que esse clínico, ele, em última análise, terá que ser um integrador da prática médica, ele terá que valorizar a relação médico-paciente, porque se ele não tiver esta característica, ele vai perder da máquina, seguramente. O clínico que não atender a esse princípio básico da manutenção da relação médico-paciente, da visão holística do seu paciente, de se preocupar com esse paciente como pertencente a uma comunidade da qual ele sofre influências importantes, ele perderá da máquina. Porém, o clínico que valorizar
o contato humano, o clínico valorizar essa relação que só quem exerce a medicina que pode saber da sua importância, jamais perderá por uma máquina. E nós vemos isso todos os dias. Ele terá que lutar pelo caráter humanístico da medicina, valorizar esse aspecto humanístico da medicina. Porque nesse meio há um grande desenvolvimento tecnológico, seguramente a parte humanística vai para o segundo plano. Vai se valorizar muito mais a máquina do que o homem em si. É a tendência natural. E o clínico terá que lutar por isso. Lutar para que a medicina seja realmente humana na sua essência, humana na sua prática diária. E, além disso, para encerrar minhas palavras, eu também vejo no clínico do próximo século o grande profissional capaz de ser o médico de família. É preciso que nós, ao abordarmos o clínico do próximo século, não esqueçamos que nós estamos no Brasil, um país de dimensão continental, em que os grandes centros não são as características desse país. Eles não são espelho do que resta do restante do país. Então, é importante que esse clínico seja muito bem formado, porque ele, com um treinamento muito pequeno nas outras áreas, poderá se transformar no médico de família, aquele médico que é assessorado por agentes comunitários de saúde, assessorado por enfermeiros, poderá cuidar de inúmeras famílias numa certa região, desde que uma criança nasce até a senilidade, até a velhice. E que poderá dar, então, um atendimento holístico para essa família, entendendo seus problemas familiares, seus problemas genéticos, seus problemas econômicos e assim por diante. É preciso que esse clínico para o próximo século seja um polo capacitador do agente comunitário de saúde, porque nesse país torna-se necessário que o agente comunitário de saúde seja resgatado, ou seja prestigiado, ou seja até mesmo incentivado, porque não é possível se cuidar de tantos pacientes num país tão grande, enquanto os profissionais mais capacitados estão todos num centro onde existem os melhores hospitais, a melhor tecnologia, onde existe tudo de ponta. E nos lugares mais afastados falta tudo. Falta medicamento, falta o médico, falta o enfermeiro, falta tudo. Então é preciso que haja uma visão holística dentro desse país enorme, e nós não podemos esquecer que o século XXI estaremos no Brasil e teremos que olhar para esse país. De tal forma que o clínico é realmente o médico que tem condições para, dentro de um treinamento não muito profundo, adquirir o conhecimento básico e rápido para se tornar um médico de família, aquele médico que vai poder cuidar da criança, tratar problemas ginecológicos, fazer um parto e, inclusive, realizar pequenas cirurgias e orientar devidamente o seu paciente. É sobre este escopo que a gente vê o clínico do próximo século. Um clínico forte, atuante, um clínico que realmente terá seu espaço garantido, porque cada vez mais torna-se necessário o aspecto humanístico da medicina, e eu volto a dizer, é importante não tratar a doença que o homem tem, mas tratar o homem que possui a doença. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra